Olá, paz do Senhor, eu sou a tia Silvia da Assembleia de Deus de Blumenau. Estou aqui para gravar mais uma pré-aula para vocês. Antes de mais nada, deixe seu like para receber nossas notificações e saber quando temos novos vídeos. Então, vamos lá! Trabalho com a classe dos primários, estamos no quarto trimestre, de 7 a 8 anos, conhecendo o último juiz, o primeiro rei e o maior rei de Israel. Trabalharemos hoje sobre a lição de número 5, que tem por tema a tola promessa de Saul. O objetivo é que o aluno compreenda que devemos ter cuidado com as promessas que fazemos. E o ponto central, Deus se agrada de quem é bondoso. Deus se agrada de quem é bondoso. Tá bom? Então vamos lá. Para iniciar a sua aula, sempre faça aquela recepção, né, com os alunos, arrumar a sala de uma forma diferente. Ou se você tem um espaço, você pode estar dando uma aula não na sua sala, se você tem poucas crianças ou se você tem domínio, você pode estar utilizando locais diferentes, né? Óbvio, com a permissão do seu pastor, né? Nunca esqueça do momento da oferta, que foram as sugestões dadas. Esta é uma latinha forrada com EVA. Essa aqui é um potinho de plástico forrado com EVA e a coroa também. E essa daqui foi a que eu trouxe na primeira lição, que é um pote um pouco maior, forrado com TNT e uma coroa, porque o nosso trimestre fala sobre rei. Não esqueça de fazer com eles o plano de frequência, que também foi dado a sugestão, tá? Eles amam o plano de frequência, amam demais. Façam um momento de louvor, façam alguma distração com eles, façam uma oração, é algo bem interessante. Bom, então, para o Memória em Ação hoje, eu achei bem interessante, e você pode estar levando numa folha menor o versículo escrito, ou você pode escrever na sua lousa, né? Se você tiver uma lousa, um quadro, algo desse tipo, você pode estar escrevendo e depois de eles lerem algumas vezes ou de você falar, simplesmente você falar, né? Eles podem estar fazendo uma brincadeira. Que isso aqui seria uma parte da oficina criativa. Só que eu achei tão interessante porque a brincadeira seria que as crianças descobrissem o versículo da aula do dia com menos de 10 erros ou no máximo 10 erros. Eles não poderiam estar dizendo o versículo antes de faltar apenas 3 letrinhas. Então, o nosso versículo do Memória em Ação, o nosso versículo-chave desta lição seria: toda maldade é pecado. 1 a João 5,17. Aí o que você vai fazer? Você vai pedir para as suas crianças: Miguel, fale uma letra. Ah, professora, a letra A. Então, onde tem a letra A? Toda. Você coloca um A. Maldade é pecado. Aí assim você vai preenchendo, você pode levar o versículo assim e eles vão fazer o versículo juntamente com vocês. O que eu coloquei foi apenas os números, letras nenhuma, tá? E assim eles vão fazer. É algo bem legal, é bem diferente e eu acho que eles vão gostar. Partimos para a história. A história é que os soldados de Israel estavam voltando de uma batalha. Então, eu fiz vários bonecos. Como seriam esses bonecos? Esses bonecos, eles são potes. Esse mesmo pote aqui, ele tem uma tampa. Você pode estar fazendo ele com tampa e sem tampa. Isso aqui é reciclagem. Tem uma pessoa que ela perguntou uma vez para mim assim: Silvia, tu usa alguma coisa desse tipo? Isso aqui é pote de shake. Eu falei para ela assim: posso até tentar fazer alguma coisa, né? Vamos ver, porque vai que Deus manda uma ideia assim e sai, né?
Aí eu pensei, bom, se a gente faz o boneco no cone de papelão, se a gente faz assim, faz no cone de linha, não vai dar certo. Então, deu super certo, super aprovado, tá? É um pote forrado com EVA e tecido. A parte do rosto é tecido. A parte do corpo, não, desculpa. A parte do rosto é EVA e a parte do corpo é tecido. Tecidos que você tem em casa, talvez uma roupa que furou, que você não usa mais, ou algo que você não quer mais. Eu muitas vezes, ao invés de colocar no reciclado, ou estar fazendo alguma coisa, eu separo algumas peças, alguns tecidos que eu acho interessante, que tem uma estampa, né, interessante, e deixo guardado para mim estar fazendo os meus bonecos, que eu acho bem legal fazer ele com tecido, que ele fica bem mais interessante. Então, eram os soldados, tá? O que você pode, como eram soldados e eles estavam na guerra, tem uma espada, só para simbolizar que eles estavam voltando de uma batalha. Na batalha você pode fazer uma armadura, você pode estar com uma armadura, você pode estar com uma espada na mão, né? Ou você pode estar com arco e flecha, que naquela época eles também usavam arco e flecha. Como que é essa espada? Essa espada aqui, ela é de EVA, ela apenas tem um pedaço de madeira aqui dentro, um sarrafinho de madeira, tá? Uma madeirinha assim, ó, que eu não forrei. É uma madeirinha que tem aqui dentro pra deixar ela firme, porque senão o EVA, ele entorta. Esse arco e flecha aqui, como que eu fiz? Óbvio que você vai ter que preparar a sua aula um pouco antes, talvez até uma semana antes. Eu peguei um pedaço de um galho de árvore. Ele não pode ser muito grosso e ele também não pode ser muito firme. Você tem que conseguir manusear ele enquanto ele está verde. Então, eu tirei ele verde do pé e peguei uma linha, uma lã no caso, e amarrei ele para ele ficar com esse formato, porque ele não tinha esse formato. Então, é um galinho de madeira, um pedaço de lã. A minha flecha é um lápis de cor, para combinar com a minha lã, óbvio, eu peguei laranja, mas você pode estar fazendo da cor que você tiver. Essa ponta laranja é um lápis de cor. Essa ponta branca, sabe aqueles palitinhos que a gente usa em festa infantil, que ele tem uma outra rodinha em cima e é colocado o balão, que geralmente ele fica com os balãozinhos para a criança segurar ou para decorar, alguma coisa assim? É uma parte daquele plástico, tá? Um lápis de cor, uma parte de um palito de balão, e aqui eu só coloquei alguma coisa para dar um detalhe, uma lãzinha, né, uma linhazinha, para dar um detalhe na minha flecha para as crianças acharem mais interessante, chamar mais atenção, tá bom? E temos também, eu fiz esse aqui, isso aqui também, tá? É um pedaço de tecido, era uma blusa que tinha um monte de pedrinhas na frente e acabou que a blusa furou, manchou, né? Eu guardei esse pedaço, porque na hora que eu vi a bolinha dourada eu lembrei, isso vai se transformar num rei. E assim é você, professor, quando você vê algo diferente, você olha, talvez muitas pessoas olhem para muitas coisas e digam, isso aí não sai nada. Só que você olha com o seu olho de professor, você já sabe que lá na frente vai estar se tornando em algum material para você trabalhar com seus pequenos. Que com certeza o Senhor se agrada muito. Então, era Rei Saul, Jonatas, aí eu fiz os dois meio que parecidos, com uma estampa de roupa também meio que parecidas, para dizer que seriam, no caso, pai e filho, né? E o Rei Saul fez uma promessa tola e Jonatas, obviamente, não ouviu. E quando eles estavam voltando da batalha, isso aqui é um isopor, aqui eu só pintei com guache marrom, tá? Então, num bosque. E nesse bosque que eles estavam passando, isso é isopor, palitos de churrasco, com um pedaço a menos, e eles estavam passando num bosque. Prof, o que é isso? Isso aqui é um canudo de papelão que tem dentro de
rolo de papel manteiga, rolo de papel alumínio, rolo de insufilme. Então dentro tem esses canudos, tá? Guardei, pintei, ele virou o tronco de uma árvore, tá? E por esse bosque que eles estavam passando, tinha muito mel. Só que aconteceu um pequeno problema. O Jonatas não ouviu o rei fazendo a promessa. Então, quando ele passou debaixo de uma árvore, ele estava com muita fome mesmo. Então, ele pegou na colmeia um pouco de mel e comeu. Os soldados que estavam juntos, aí avisaram ele até ficou meio bravo com o seu pai, porque isso não seria uma promessa que se fizesse, porque eles estavam voltando de uma batalha, o dia inteiro batalhando, né? Ou horas e horas batalhando. Então, obviamente, era algo que eles teriam fome, cansaço. E o rei, por isso, disse a tola promessa de Saul. Vamos lá, então, continuando. Eles saíram vencedores, nesse bosque tinha muito mel. O Jonatas, obviamente, comeu mel. Aí aqui diz assim, um dos homens que estava com o Jonatas disse, nós estamos fracos de tanta fome, porque o seu pai falou que aquele que comesse alguma coisa hoje seria amaldiçoado. Ó, crianças, a promessa que ele fez. Aí depois, Jonatas ficou chateado com seu pai, né? Óbvio, porque isso não seria algo de se fazer. Então, quando chegou a noite, eles estavam com tanta fome que os animais que eles capturaram, né, que eles estavam trazendo, eles começaram a sacrificar e na história diz que eles comiam a carne crua. Aí foi então que o rei, um espião, estava lá no acampamento, viu o que eles estavam fazendo, foi lá, contou para o rei e o rei ordenou que os animais que tinham sido pegos teriam que ser levados para fazer o sacrifício. Foi aí então que Saul ergueu o primeiro altar de sacrifício. Esse cavalinho aqui eu trouxe para simbolizar os animais. Deixa eu tirar essa árvore da minha frente, porque essa árvore aqui está muito grande, está me atrapalhando. Esse aqui eu trouxe para simbolizar os animais que foram pegos, né? Então, esse é de EVA enchido com manta acrílica, tá? Vai tirando os pedacinhos e vai enchendo. Depois eu vou deixar o molde para vocês, tá? E o altar que eu fiz é o quê? É uma caixa de papelão forrada com papel de presente. E isso aqui se torna no altar de sacrifício que o rei Saul ergueu. E então chegaríamos à parte da oficina criativa, que é algo bem legal que você pode estar fazendo com as crianças. No final da sua aula, você faz uma fila, duas filas. Divide as suas crianças, faz 2 filas. Você vai na última criança e você desenha nas costas desta criança algum objeto. Mas tem que ser algo fácil, um quadrado, um círculo, um triângulo. E você não pode falar, e as crianças não podem falar o que foi desenhado. O trato tem que ser esse. Elas não podem falar o que foi desenhado. É como se fosse um telefone sem fio. Só que o telefone sem fio, você vai falar para alguém e vai passando de ouvido em ouvido. A criança vai falando, uma criança vai falando para outra. E quando chega na última criança, obviamente ela vai falar o que ela entendeu daquela frase que você falou. Às vezes sai algo bem distorcido. Seria uma brincadeira semelhante para você estar fazendo. Você vai na fila, na última criança, desenha. Vamos supor que você vai desenhar um triângulo, né? Ou você vai desenhar um quadrado. Aquela criança que você desenhou nas costas, ela não pode falar. Ela vai ter que desenhar nas costas da criança que está na frente dela. O que ela sentiu que você desenhou nas costas dela.
Aí a criança vai lá e vai desenhar. Aquela ali também não pode falar o que é e vai desenhar na frente. E assim vai. Até chegar na primeira criança da fila. Quando chegar na primeira criança da fila, ou você dá uma folha de papel, um lápis, uma caneta, uma canetinha, um giz de cera, qualquer coisa que você tiver. Ou se você tiver um quadro ou uma lousa na sua salinha, você pode estar desenhando no quadro ou na lousa. E essa criança, a primeira da fila, vai ter que ir lá e desenhar o que ela sentiu aquela criança desenhar nas costas dela. Talvez o que saiu lá de trás da fila como um triângulo, na frente vai chegar como um ovo, uma forma oval. Mas isso é legal para eles também desenvolverem a coordenação motora deles, a concentração deles e o quê? A atenção. Eu tenho que ficar quietinho, eu não posso olhar para o meu amigo e eu não posso ficar falando com o meu amigo porque eu preciso prestar atenção o que o meu amigo de trás vai desenhar nas minhas costas. Então é algo bem interessante. Vou deixar as fotinhos dos bonecos, tá? Vou deixar moldes, vou deixar das árvores, tem praticamente passo a passo, tá? Tem bastante coisas. Da colmeia também, tá? Da colmeiazinha. E vou estar deixando as fotos para vocês e eu espero que vocês aproveitem as ideias. Que essas ideias sejam muito úteis para vocês e que vocês jamais desistam do Ministério Infantil. Tá bom? Deus abençoe. Até a próxima lição. Amém.